Olá pessoal, saudações. Hoje a gente vai falar sobre uma pauta que eu já tenho trazido com uma certa frequência, que é da equação emocional. E bom, basicamente hoje eu vou elaborar de uma forma um pouco mais consistente do porquê eu tenho trazido, né, essa, essa formulação matemática emocional e tenho tentado engajar ela com mais frequência, né? Basicamente, essa formulação, ela me veio como uma tentativa de engajar os alunos na matemática básica, já que pela contextualização matemática, muitos alunos ainda, mesmo com uma infinidade de aplicações, muitos alunos ainda são muito resistentes a querer de fato aprender matemática, né? Eles sempre perguntam: "Ah, mas por que eu não vou ser engenheiro, eu não vou ser tal coisa?" Então, é, por vezes fica muito difícil trazer toda essa importância e necessidade que a matemática básica nos fornece. Então, eu construí esse insight da ideia da equação emocional porque eu acredito que todos nós sofremos algum baque devido às nossas mudanças emocionais do dia a dia, né? Então, a gente vai começar entendendo como é que acontece essa dinâmica, né? O que seria a estabilidade dessa dinâmica, né? O que seria uma certa tendência à instabilidade. E isso vai trazer ideias, né, de resiliência, de reatividade, de atratores. E eu creio que isso seja uma coisa muito poderosa na questão da de daquela questão filosófica, assim, sabe? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. de, Independente de qual seja a sua visão acerca dessa frase, né? Conhecer a si mesmo nunca é demais. A gente precisa entender nós mesmos para que a gente consiga viver bem nesse mundo. Então, né, essa é uma tentativa, né, de trazer uma disciplina de modelagem em ciências humanas, né, para aproximar inclusive a matemática das próprias ciências humanas e afins. Pois bem, a gente vai ter esse escopo mais ou menos. Eu não sei se eu vou fazer tudo de um vídeo só. A gente vai começar com uma abertura filosófica, vamos falar da equação emocional na sua forma básica, as ideias, como eu disse ainda há pouco, né, de regulação da memória emocional, se a pessoa é resiliente ou não, uma filosofia de aplicação, que é a ideia dos valores, né, dos nossos valores internos como atratores, e aí a gente vai fazer uma atividade prática para a gente fixar o que é importante para as próximas aulas, próximas palestras. Pois bem, a nossa pergunta inicial, né, que abre essa pauta é a seguinte: vocês já notaram que depois de um dia ruim, algumas pessoas voltam ao normal rápido, enquanto que outras ficam abatidas por muito tempo? Existem pessoas que são extremamente resilientes e que, mesmo tendo um dia péssimo, no outro dia está pronto para outra luta, né? E existem pessoas que são extremamente reativas, que se tiverem um dia ruim, provavelmente o próximo vai ser ainda pior, né? E a questão é, o que é que, o que é que faz essa diferença acontecer, né? O que é que tem de diferente nessas duas pessoas? Essa seria algumas hipóteses que alguns alunos poderiam levantar se a gente, se eu tivesse programado essa aula para fazer para um público, né?
eu não estou fazendo essa primeira versão convidando outras pessoas a participarem, porque eu tô gravando essa aula com uma tentativa de aprimorar o repertório, né? Então, eu, eu estou tentando simplesmente fazer a aula para que eu consiga uns insights para fazer esse curso umas próximas vezes, que é a minha ideia, né? Então, a partir dessa pergunta, né, se a gente conversasse um pouco com algumas pessoas, a gente poderia chegar a algumas dessas ideias, né, que existem pessoas que são as resilientes, como a gente já falou, existem pessoas que têm um apoio emocional maior, que têm um autoconhecimento, né, como eu falei ainda há pouco, né, conhece-te a ti mesmo. Existe uma questão da memória emocional que seria, né, como a nossa memória em questão de emoção, ela, ela, ela tende a guardar ou ela tende a esquecer, né? E a gente pode levantar uma série de hipóteses quanto a isso, né? Tem, inclusive, se alguém quiser ir mais a fundo numa questão psicológica da coisa, a gente tem a hierarquia das necessidades de Maslow. Eu acho interessante esse princípio psicológico, né? Porque ele fala que para que uma pessoa se preocupe minimamente com certas emoções, né? Ela precisa ter uma série de necessidades básicas cumpridas para ela chegar num nível emocional, né, psicológico, que ela de fato se preocupe em, em aprimorar essas habilidades emocionais, né? A gente sabe que estamos vivendo numa época que as pessoas estão ficando extremamente ansiosas e depressivas, e a inteligência emocional ela está se tornando cada vez mais uma habilidade de, de uma certa preciosidade, né? Muitos gestores de RH, né, eles estão procurando pessoas com essa essa inteligência emocional para colocar na sua equipe para que evite conflitos futuros, né? Então, pois bem, né, essa hipótese é um campo muito mais psicológico, né, que eu pretendo, inclusive, ler muito mais coisas sobre isso. Se alguém quiser colocar nos comentários algumas recomendações, serão muito bem-vindas. Mas isso aqui é apenas para que a gente consiga chegar, né, nessa coisa que eu chamo de memória emocional. Basicamente, o levantamento dessas hipóteses, né, ele serve para que a gente construa esse modelo matemático e capture dois fatores principais, né, que primeiro é a memória emocional, né, que eu enfatizei ainda há pouco, e os fatores externos, que é a questão, né, do apoio social, por exemplo, que é o que acontece ao redor dessa pessoa. Então, considerando a memória emocional e os fatores externos, eu posso dizer, de acordo com essa equação iterativa, né, que a minha memória, né, a minha, a minha equação emocional, né, a minha memória emocional, ela vai, de certa forma, ser moldada pela seguinte regra, né, que representa essa equação aqui, né, que sendo essa notação aqui xn mais 1, né, seria, digamos, a minha memória emocional amanhã, né, seria como as minhas emoções elas estariam amanhã. Isso seria igual a minha memória, no caso, a minha emoção hoje, né? Como é que é bom eu destacar aqui, porque eu tô falando memória emocional, mas é importante enfatizar a diferença, né? Porque
esse parâmetro aqui, eu vou chamar ele de memória emocional, mas ele é uma memória emocional que multiplica, no sentido, né, multiplicativo aqui, como a minha emoção está hoje, né? Então, vou reformular aqui para ficar mais claro, né? A minha emoção amanhã, ela seria igual à minha emoção hoje, né? Como eu estou me sentindo agora, hoje, e isso multiplicado pela minha memória emocional, que é o A, somado aos fatores externos, né? Então, novamente, como eu me sentirei amanhã, né? Como eu estarei emocionalmente amanhã, é igual a como eu estarei emocionalmente hoje. Esse meu sentir hoje, ele será multiplicado pelo fator memória emocional, né? Que a gente já falou que pode ser alto se for reativo, pode ser baixo se for resiliente. A gente vai trazer um pouco mais de detalhes daqui a pouco, né? Mas isso aqui seria o amplificador, né, dos meus sentimentos ou redutor dos meus sentimentos, né? Isso seria somado a fatores externos que poderiam complementar, né, ou não, né, me fazendo me sentir melhor ou pior. Então, basicamente, eu consigo pensar o seguinte para essa formulação iterativa aqui dessa equação. Primeiro, né, destacando, o meu xn, né, que seria o meu sentir, né, o meu estado emocional hoje, eu poderia começar pensando, né, para tentar modelar alguma coisa matematicamente, eu poderia começar pensando numa escala de -10 a 10, né? Sendo -10 extremamente ruim, né, para uma pessoa que está aí com ansiedade, depressão, né, e afins. E +10 seria tá tudo extremamente bem, perfeito, maravilhoso, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, né, como zero, como assim, uma apatia. Então a gente tem essa escala inicial de -10 a 10 para começar a tentar mensurar, né, o meu estado emocional atual, ou então, no caso matemático aqui, né, no dia N. O coeficiente A seria a memória emocional, né? Seria, né, num ponto de vista de cálculo, né, seria a taxa de variação da minha memória emocional, né? E aqui a gente tem os seguintes itens que eles podem trazer, né? O primeiro item aqui seria, se a minha memória emocional fosse zero, eu tenho que a emoção passada não influencia a emoção futura, né? Então, como eu me sinto hoje, eu multiplico pela memória emocional, que seria zero, em tese, né? E aí, esse sentir hoje, ele não avança pro amanhã, porque a minha memória emocional não retém o que acontece hoje, né? E aí ficaria suscetível apenas ao fator B de externo, né? Se a minha memória emocional ela estivesse entre 0 e 1, né? Ou seja, ela está dentro desse intervalo, né? Mas ela não é nem 0 e nem 1. A gente tem uma persistência amortecida, né? Que é, em tese, a resiliência. A pessoa, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco num gráfico, uma pessoa com a memória emocional dentro desse intervalo, note que é um intervalo aberto, né, novamente, ela reduz a sua memória, o seu estado emocional no dia N, né, vamos supor que seja hoje, a cada dia que passa, ela reduz um pouco essa coisa que aconteceu nesse dia, né? Então, por haver uma redução a cada dia, isso dá a entender, né, só num breve pensar agora, né, que se a cada dia ela reduz, então vai ter um dia em que, em tese, isso vai se estabilizar,
né? Pensando assim num sentido de uma pessoa resiliente, né? A gente não imagina uma pessoa resiliente explodindo de uma hora para outra. Não, né? Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que ela respira fundo, né? Conta até 10, fica calma, tranquila, se afasta do ambiente, né? Então, aqui, nesse questão de o parâmetro emocional, né? Da memória emocional, estar dentro desse intervalo 0,1 significa uma persistência de amortecimento. Se a memória emocional ela for maior do que 1, a gente tem uma tendência à amplificação, né? Ou seja, a ruminação, a reatividade. Claramente, se a memória emocional ela for maior do que 1, mesmo que seja muito pouquinho, né? Por exemplo, 0,1, né? 1,01, né? Eu vou até colocar aqui, porque isso aqui tem uma interpretação de porcentagem, né? Se a gente for pensar que 1 é igual a 100%, né? Porque 1 é 100 dividido por 100, né? Então, 100... Opa. Deixa eu pensar aqui que a porcentagem é uma divisão por 100, né? Então, 100 por 100 é 1. Ok, né? Se eu, digamos, tenho... vamos pensar que eu, né? Nós, como um todo, nós somos pessoas completas, né? Atualmente, nós somos pessoas completas no sentido de que nós somos. Eu existo, né? Então, se você existe, a gente pode pensar que você é uma pessoa completa num sentido filosófico profundo, né? Porque você está aqui atualmente hoje, né? Então, você é 100% de você. Só que você pode pensar da seguinte forma: eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar. Então, vamos supor que você não tem muito tempo e aí você quer melhorar 1% todos os dias, né? Então, se você quer melhorar 1% todos os dias, né? Então, isso aqui é igual a 100%, que é o que você é, mais 1%. E aí isso dá 101%, né? Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, né? Então, se a gente for pensar que a nossa memória emocional ela é 1,01, a gente pode pensar que isso nem é muito, né? 1,01, isso é só um pouquinho acima da questão de resiliência, né? Seria uma questão de 2 décimos acima da resiliência, né? Pensando que a resiliência ela tá dentro do intervalo 0,1, né? Só que se você fizer a conta, né, por exemplo, vamos supor que eu quero melhorar 1% todo dia durante um ano, né, que seria durante 365 dias. Isso aqui, se você fizer a conta, você vai ver que no final de um ano você tem uma melhoria de aproximadamente 37,8, né? Então, o que a gente enxerga com esse simples exemplo aqui de juros compostos em tese, né? Uma matemática financeira, né? Isso aqui diz que se você está melhorando 1% todo dia durante 365 dias, né? Pela potência, isso aqui me leva a um exponencial, né? Muitos poderiam pensar que se eu estou melhorando 1% todo dia, então no primeiro dia eu vou melhorar 1%. No segundo dia, 2%. No terceiro dia, 3%. No quarto dia, 4%. Mas não é essa a regra. A gente tem que lembrar que a porcentagem, né, a melhoria, né, o impulsionamento da porcentagem leva a uma regra de juros composto, que é essa aqui que a gente escreveu, né? E quando a gente consegue enxergar que isso aqui é exponencial, isso aqui é muito poderoso. Primeiro que a gente pode novamente considerar e escrever a nossa fórmula iterativa aqui, né? Então,
o meu estado emocional amanhã é igual ao meu estado emocional hoje. E aí eu vou colocar aqui uma pessoa sendo uma pessoa reativa, mas só um pouquinho, né? Um pouquinhozinho reativa, né? E aí somado a... Eu não vou colocar fatores externos aqui, eu vou fingir que ela é uma pessoa que ela está isolada na sociedade. A questão é, se a gente escolhe, né, um valor para xn dentro do nosso limite, né, de menos 10 a 10, a gente percebe que em poucos dias a gente pode até não ver uma diferença significativa, né? A gente pode até achar que essa pessoa ela ainda está dentro do aceitável. Só que por ser uma tendência exponencial, né, como a gente viu ainda há pouco, né, do exemplo de 365 dias, vai ter um momento em que essa tendência exponencial ela vai se tornar cada vez mais clara, né? Então, basicamente, se a gente fosse construir um gráfico, esse gráfico, inicialmente, ele seria uma coisa muito assim, ó. No sentido de que eu nem conseguiria ver que ele realmente está crescendo. Só que, com o passar das iterações, isso aqui vai se tornando cada vez mais exponencial. E aí vai ter um momento em que eu vou começar a enxergar esse exponencial, né? Isso aqui, matematicamente, explica pessoas que aparentemente não são reativas, né? Num primeiro momento elas não são reativas, mas como todo dia ela carrega aquela coisa que aconteceu num determinado dia e ela vai amplificando essa coisa um pouquinho a mais todos os dias, vai ter um dia que essa coisa ela vai se tornar muito grande e ela vai ficar escancarada que realmente essa coisa incomodava e a pessoa não conseguia esquecer, não conseguia, né, reiniciar o sistema e foi levando até um momento de que isso aí causou um estopim, né? Então, por que eu tô falando isso aqui com mais detalhes, né? Tô falando isso aqui com mais detalhes porque é muito interessante, num sentido matemático, filosófico, a gente enxergar pessoas que têm uma memória emocional ligeiramente maior do que a memória resiliente, né? Ou seja, ligeiramente maior do que um. Isso é interessante, né? Porque a gente evita, se a gente estiver convivendo com uma pessoa com esse tipo de característica, né? A gente pode conversar com essa pessoa e falar, olha, existe... Vou fazer uma conversa hipotética aqui, né? Olha, existe a possibilidade de você ter uma memória emocional ligeiramente maior por certos indícios de coisas que já aconteceram no passado, né? E os padrões, eles tendem a se repetir, né? E como existe essa tendência e aconteceu tal coisa, essa tal coisa ela pode ficar num nível muito alarmante lá na frente e, portanto, é importante que a gente pare agora para conversar sobre isso, para tentar modificar o teu parâmetro de memória emocional para fazer com que ele seja resiliente quanto a esse problema, ou então para que o nosso relacionamento não exploda lá na frente, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar desde já, né? Essa é uma aula para te fazer entender não só a importância da matemática, mas quanto ao nosso poder de intervenção na modelagem matemática desse problema. Porque temos que lembrar que nós, seres humanos, como sistemas dinâmicos, né, num contexto aqui simplista, né, onde a gente está considerando apenas dois parâmetros, um de memória emocional e um de fatores externos,
por vezes a gente pode conseguir ajustar esses parâmetros, né? Por exemplo, quanto aos fatores externos, eu tenho o poder de mudar alguns, né? Eu tenho o poder de escolher, entre aspas, né, os meus amigos, eu tenho o poder de criar rotinas saudáveis, de dormir, né, de conseguir, de me organizar para dormir um pouco mais cedo, né, de ter um sono de qualidade, uma refeição de qualidade, né? Claro que cada pessoa tem tem o seu estilo de vida, né? Tem as suas possibilidades, né? Mas dentro dessas possibilidades, a gente pode conseguir mudar algumas coisas do parâmetro externo. Isso também vale para a memória emocional. Por mais que seja muito mais difícil, né, no sentido de que muitas pessoas acreditam que, eu sou assim, né? Eu sou desse jeito e as pessoas que lidem com isso, né? A gente vê muitos argumentos assim por aí. Só que é importante a gente lembrar que nós não somos assim. Nós estamos assim, né? Aconteceu uma série de coisas com a gente, né? Nós conhecemos uma série de pessoas, fomos influenciados de uma série de formas, e isso nos tornou o que nós somos, né? Só que existem coisas que podemos fazer para que amplifiquem ou retardem essas nossas transformações, né? Por exemplo, uma que é, é muito famosa no sentido global, né? No sentido de todas as nações utilizam disso, seria a ideia de meditação, né? Mindfulness, ou da própria ideia de oração, né? Rezar. Que ao pararmos, né? Quando a gente para ficar em silêncio, né? Para fazer uma coisa introspectiva com a gente mesmo, né? A gente, de certa forma, acaba que reiniciamos o sistema, né? A gente, naquele momento, o nosso sistema ele não está sob a influência de, de parâmetros externos, ou então sobre a questão da memória emocional, de coisas que aconteceram no passado, né? Geralmente, quando nós estamos no momento de meditação, a gente tá num silêncio, né? A gente tá conversando com a gente mesmo ali numa coisa muito introspectiva, e esse é um momento em que a gente esquece, né? Ou então, pelo menos, abafa os problemas do mundo que a gente, né, convive, né? E, e isso enxergar isso é muito poderoso, né? É muito visível a, a forma como isso afeta o nosso dia a dia, né? Porque existem uma série de artigos, eu infelizmente não tenho nenhum para citar, talvez eu vou colocar pelo menos um na descrição do vídeo, né? Que tratam da importância da mente vazia, né? Mindfulness, para que a gente consiga para que a gente consiga se estabilizar durante o dia, né? Então, essa é uma ideia muito importante que eu gostaria de destacar desde já, né? Primeiro, podemos identificar pessoas que têm uma memória emocional alta através de padrões, né? Ou seja, a gente convive com uma pessoa e a gente percebe que essa pessoa, apesar de aparentemente, né? Estou supondo uma pessoa que é reativa, mas não tanto, né? No contexto de apenas 1% de reatividade aqui, né? Essa pessoa, em algum momento, ela explode, né? Apesar de não parecer reativa, em algum momento ela explode. E como a gente convive com ela por muito tempo, e a gente sabe que ela vai explodir em algum momento, a gente pode parar para conversar com ela e falar para ela, olha, a gente pode tentar ajustar os seus parâmetros através de uma meditação, de uma terapia, de uma conversa, para que evite essa explosão acontecer lá na frente, porque geralmente quando ela acontece, ela é muito mais modificadora dos parâmetros do que
do que a gente imagina, né? Inclusive, geralmente, esses estopins, né, essas explosões que as pessoas reativas fazem acontecer, às vezes acaba gerando uma coisa que a gente vai falar ainda lá pra frente, que seria a ideia de bifurcação, que seria um ponto de não retorno, né? Seria uma coisa que ela mudou tão significativamente o meu sistema, que o sistema se quebra e começa a acontecer outra coisa a partir daí. Nesse contexto aqui, só pra gente entender essa ideia da bifurcação nesse contexto inicial, porque eu creio que é isso que vai fazer vocês continuarem assistindo às aulas e se aprofundando nos conceitos, a gente pode pensar aqui, né, de novo, se eu tô me aperfeiçoando 1% todo dia, né, se eu tô tentando, digamos, melhorar 1% todo dia, eu gosto de usar essa analogia para divulgação científica, porque isso equivale 1% do nosso dia equivale aproximadamente a 15 minutos, né? Só se a gente fazer uma regra de 3 simples, né? 100% está para 24 horas, assim como 1% está para X. Se a gente resolve essa regra de 3, a gente descobre que 1% do nosso dia é aproximadamente cerca de 15 minutos, né? Então, querer aprimorar 1% todo dia seria parar para ler 15 minutos todo dia. No primeiro dia, ler 15 minutos pode ser muito angustiante para alguém que está começando, de certa forma, né? Para quem não tem o hábito de ler. No segundo dia, também, né? Pode não ser tão legal. Só que conforme essa pessoa vai lendo, a gente tem que lembrar, né, que essa porcentagem é uma ideia de juros compostos, de uma coisa exponencial, né? Então, tem um momento em que a pessoa, lendo 15 minutos todo dia, acaba pegando gosto pelo livro, ou então pegando gosto pela leitura, e 15 minutos deixa de ser o parâmetro ideal, né? A pessoa passa a querer, eu quero ler agora mais de 15 minutos, eu quero terminar esse livro, eu quero, né, ler outra coisa. E, né, percebe que, por exemplo, nesse gráfico que eu desenhei, né, uma tentativa de desenhar uma espécie de parábola, né, uma semiparábola aqui, né, para a gente analisar o crescimento exponencial. Até esse momento, até esse ponto aqui que eu fiz até umas linhas aqui para a gente identificar, né, o eixo x e y, né, que seria o eixo x, x0, né, e aqui seria o eixo y0, né. Até esse momento aqui, esse crescimento aqui ele parece até um certo crescimento linear. Só que a partir dele, que seria a ideia da bifurcação, a partir dele eu consigo ver claramente que isso aqui é um crescimento exponencial, né? Então, tá ok. Fiquei um tempinho considerável nessa amplificação, porque a amplificação, de certa forma, ela é muito interessante, né? Então, queria destacar esse interesse particular que eu tenho por ela. Se a minha memória emocional ela for menor do que 0, desculpe, a gente vai começar a enxergar alternância, né? Um exemplo que a gente pode ver desde já, se eu considerar, né, um valor menor do que 1, como por exemplo o -1, né? -1 é um valor menor do que 0. Novamente, peço desculpas. Eu estou falando da alternância, né, que é esse quarto item aqui, e é a memória emocional sendo menor do que 0, tá? Um valor menor do que 0 que a gente pode escolher, por exemplo, é o -1, tá? Então, vamos supor que a minha escala do estado emocional hoje, ela seja, vou dizer que ela seja 2, né? Vamos supor que eu tô só 2 unidades acima da apatia. Se a minha memória emocional é -1 e eu não tenho um parâmetro externo, né? Então vamos colocar aqui só pra gente ver como seria essa certa dinâmica. Eu vou colocar aqui -1. Eu vou apagar o gráfico. Desenhar outro gráfico aqui. Tá? E eu vou começar com um valor inicial como sendo 2. Né? Então aqui é 2. Se a minha regra ela diz para eu multiplicar
o meu estado atual, desculpe, o meu estado atual pela memória emocional, que no caso é -1, então -1 vezes 2 eu vou ter que o próximo estado aqui, né, ele vai ser -2. E aí, eu vou multiplicar depois de novo por -1 e aí vai ficar 2. E aí, -2. E aí eu tenho uma coisa meio cíclica, né? Então, essa é a ideia da alternância. Basicamente, se hoje eu tô feliz, amanhã eu vou estar triste. Então, percebe que nesses nossos coeficientes de memória emocional aqui, né, que é das possibilidades que eu falei brevemente, a gente já consegue ver uma série de comportamentos emocionais que realmente a gente enxerga nas pessoas que a gente convive, né? Lógico que a questão da emoção passada não influencia a futura, esse caso aqui talvez seja o menos comum, né? Talvez sejam pessoas que tenham um certo grau de psicopatia, né? Mas todos os outros a gente enxerga no nosso dia a dia, né? Então, a gente conhece pessoas que são resilientes, né? Que não deixam as coisas que acontecem com elas hoje, né? Elas não levam aquilo para amanhã, né? Existem pessoas que levam para amanhã, né? Que levam para o depois de amanhã, para o depois de depois, que são extremamente reativas, né? Guardam mágoa. E existem pessoas que têm essa alternância, né? Que um dia estão felizes, tudo tá bem, aí do nada no outro dia está triste, estão com raiva. E é exatamente esse tipo de comportamento que eu quero começar a estudar, né? E a gente consegue perceber aqui que nesse formato, né, equação polinomial do primeiro grau, na fórmula iterativa, ela me fornece todas essas características aqui. E essas características elas podem ser implementadas e endossadas pelo coeficiente, né, do fator externo, né? Então, as influências externas, os acontecimentos externos, eles podem se somar a isso ou se subtrair a isso, né? Se eles ajudarem as pessoas a ficarem mais felizes, a gente pode pensar numa coisa positiva, né? Se tornar as pessoas mais tristes, a gente pensa numa coisa negativa, né? Então, juntando esses dois parâmetros, a gente enxerga uma série de modelagens de fenômenos emocionais de uma forma simplificada. Tá ok? Então, para que a gente comece a enxergar um exemplo, a gente vai falar aqui de uma pessoa que ela é resiliente, né? Ela tem o coeficiente de memória emocional 0,8, portanto, está entre 0 e 1, né? Então, ela se enquadra na questão de resiliência, né? Uma pessoa que ela tende a reduzir, né, o sentir, né, emocional dela. Então, a gente escolheu um fator externo como sendo 1 e a memória, o estado emocional atual dela é 0. Então, aqui eu coloquei uma regra, né? A gente vai ver como é que essa pessoa ela vai se comportar com o passar dos dias, né? A gente pode enxergar, né, nesse primeiro momento, a gente pode perceber que essa pessoa ela não está muito bem, né? O estado atual dela, né, é 0, ou seja, né, ela está no meio termo entre o -10 e o 10, que significa que ela está num estado de apatia, né? Vou até escrever aqui. Essa pessoa, ela está apática. Então, essa pessoa, ela hoje, né, se a gente for pensar no estado x0, né, hoje ela não está muito bem. Mas, considerando esses parâmetros, vamos analisar como é que ela vai ser, como é que ela vai estar nos próximos dias. Lógico que aqui a gente está considerando de novo, né, uma questão simplista, né? A gente
a gente não está considerando que ela pode mudar a memória emocional dela e os fatores externos com o passar do tempo. Vamos supor que eles permaneçam fixos pelos próximos dias, né? Então, se a gente fosse modelar isso, né? No primeiro momento a gente tem o zero, no segundo momento a gente tem zero vezes a memória emocional dá zero, né? Mais um, então no segundo momento a gente tem um, né? Até meio contraintuitivo aqui a ideia do segundo momento ser o n igual a 1, né? Mas nós, geralmente, quando a gente está tratando de sistemas dinâmicos, a gente começa a contar a partir do zero, porque a gente começa com uma condição inicial e essa condição inicial a gente costuma chamar ela de x0, né? Seria o nosso primeiro elemento, né? Então quando eu estiver falando o primeiro, o segundo, aí a gente tem que subtrair um para ter a ideia do nosso termo n, né? Então, no primeiro caso, né? No primeiro caso, após essa dinâmica, né? Após acontecer esse processo, ou seja, né? Eu estou apático hoje, mas como a minha memória emocional é 0,8 e os fatores externos a mim são 1, né? Então, amanhã eu vou estar 1, né? No próximo dia, eu vou ter que a memória atual, que seria 1, multiplico isso por 0,8, que dá 0,8, e somo com 1, que dá 1,8. E aqui a gente consegue ver que a gente vai crescendo, né? Essa pessoa, com o passar dos dias, ela está claramente ficando ligeiramente mais feliz a cada dia. Porém, eu já coloquei o spoiler aqui, né? É importante a gente perceber uma coisa. Uma pessoa que é resiliente, ela não tende à euforia, né? A euforia, no caso, seria que ela, a cada dia que passa, a pessoa fica cada vez mais feliz, né? Ela fica feliz, vai tendendo a ficar cada vez mais feliz, né? E isso vai explodindo pro infinito positivo. Seria a mesma tendência de uma pessoa que está todo dia melhorando 1%, né? Então, se todo dia essa pessoa está melhorando 1%, então vai ter um momento que eu vou enxergar a questão exponencial aqui. Só que como isso não está crescendo exponencialmente, né? Por que eu sei que isso não está crescendo exponencialmente? Primeiro, pela minha contextualização filosófica, né? A pessoa resiliente, ela não cresce exponencialmente, né? Ela tende a se estabilizar, ela tende a ser uma pessoa equilibrada, né? Então, eu vou enxergar isso da seguinte forma aqui, ó. Matematicamente, de novo, eu tenho que o meu x1, né? De novo aqui, o meu x1, ele seria 0,8 vezes 0. Opa, como aqui dá 0, né? Eu não vou colocar aí, eu vou começar pelo x2. Só para vocês verem o que eu quero mostrar. Então, pelo x2. x2 eu tenho 0,8 vezes 1 mais 1. O x3, ele seria 0,8 vezes tudo isso aqui, 0,8 mais 1. Aí mais 1. Né? O x4 seria também, né, 0,8, abre parênteses de novo, aí seria todo o x3, né, que seria 0,8, aí eu abro o colchete aqui para ficar diferente, 0,8 mais 1,
Vamos parar por aqui, porque aqui já dá pra ver o que eu quero mostrar pra vocês. Vocês podem perceber que aqui estão acontecendo uma série de multiplicações de 0.8. 0.8, então 0.8 que vai multiplicar 0.8, que vai multiplicar também o 1 ali, né? Mas a questão aqui que eu quero que vocês percebam é que ele está multiplicando o 0.8. E esse 0.8 aqui vai multiplicar esse 0.8 aqui. Também vai multiplicar 1, né? Mas eu quero que vocês percebam que existe um encadeamento aqui de multiplicações de 0.8. Né? Então, de certa forma, eu tenho 0.8 elevado a n mais 1, a gente pode pensar, né? Porque eu sempre quero calcular o próximo, né? Eu sempre vou pro próximo. Dentro dessa bagunça que ela vai aumentando, né? Ela vai se tornando, né? É aquela construção de binômio de Newton que geralmente a gente costuma ver em álgebra básica, né? É a ideia da... Eita, até me esqueci o nome formal, mas seria uma multiplicação, né? Eu peço até desculpas, eu realmente esqueci o nome, né? A gente costuma chamar na escola de chuveirinho. Distributiva, é a distributiva, estou fazendo a distributiva, né? Então, essa distributiva, ela me dá dentro dela, em algum momento, essa questão aqui de elevar o 0.8 a n mais 1, né? Eu posso até considerar como sendo simplesmente n, porque o que eu estou fazendo aqui? Se eu quero sempre calcular o próximo termo, então eu estou querendo calcular o limite disso para n tendendo ao infinito. Né? Então, como eu quero calcular o limite de 0.8 multiplicado por 0.8, multiplicado por 0.8, né? N vezes, né? Sendo o n um número infinito, né? Tão grande quanto eu queira, eu percebo que isso aqui se aproxima, né? Isso aqui tende a zero. Basta a gente fazer na calculadora, se você fizer algumas vezes, né? Pega qualquer número que esteja no intervalo 0, 1, né? Que esteja dentro desse intervalo aberto, né? Qualquer número que você pegar dentro desse intervalo, se você multiplicar ele várias vezes, né, na calculadora, eu recomendo fortemente. Se você não tem essa intuição, faça na calculadora, que você vai enxergar que essa multiplicação, em algum momento, vai acabar chegando no valor zero. Né? Então, como isso tende a zero, isso significa que em um dado momento eu vou convergir para um valor. Né? Então, esse valor ele vai ser o ponto fixo da minha equação, né? Da minha equação iterativa linear. Né? Isso significa, né? O que é um ponto fixo significa que se eu pego esse número e eu jogo esse número dentro da minha fórmula iterativa, isso me dá a mesma coisa. Né? Então, um ponto fixo ele seria um ponto que não se mexe. Considerando que a gente está, em tese, falando de sistemas dinâmicos, então, se eu tenho um ponto fixo em um sistema dinâmico, isso significa que, dado uma determinada regra desse sistema dinâmico, se esse ponto é um ponto fixo, então, se eu jogar esse ponto na minha regra, eu vou obter o mesmo ponto. Então, vamos fazer esse teste, né, para ver se realmente isso é válido. Eu vou pegar aqui, ó, a nossa... De novo, né? Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Então, eu tenho que... O meu próximo elemento, xn mais 1, é igual a 0.8 vezes 5, que eu estou considerando o 5 como o
o meu estado atual. Estou considerando o meu 5 como meu estado atual porque eu quero testar se ele é o ponto fixo. Porque se ele for o ponto fixo, então eu vou obter ele mesmo, né? Isso aqui somado a 1. Então, vamos descobrir aí qual será o próximo termo, né? Isso aqui, 0,8 vezes 5, né? Eu vou considerar 0,8 aqui como 80 sobre 100, né? A gente pode pensar 0,8, né, como 80%. 80% vezes 5, mais 1. Aqui eu vou cortar 0 com 0, né? E aqui eu vou ter 8 dividido por... Eu tenho 5 em cima, 10 embaixo. O 5 é metade do 10, então dividido por 2, mais 1, né? E aí 8 dividido por 2, isso aqui dá 4. 4 mais 1, 5. Né? Então, realmente, 5 é de fato o meu ponto fixo, porque se eu jogo ele na minha fórmula iterativa, eu obtenho ele mesmo. Né? Então, a gente já percebe aqui uma coisa interessante da característica das pessoas resilientes, né? Que a pessoa resiliente, quando ela chega no ponto de equilíbrio dela, ela não tende a ir além e nem a descer, né? E nem ficar pior. Ela tende exatamente àquele ponto, né? Eu vou terminar a aula nessa parte aqui agora, né? Porque eu acredito que essa é uma parte muito interessante, filosófica inclusive, né? Porque aqui nas próximas aulas, nas próximas palestras, eu vou chegar a falar de uma coisa que seria o princípio dos valores, né? Em tese, a gente vai criar toda uma contextualização com a física, né? Que seria a ideia de uma mudança a mínima possível, né? Porque todo ser humano, toda pessoa tem os seus valores, né? Ela tem os valores intrínsecos ao que ela considera que seja o bem, que seja o justo, que seja o belo. E os seus comportamentos, né? O seu agir, o seu estado emocional, ela tende a orbitar ao redor desses valores, né? Quando a gente tem uma pessoa resiliente, essa pessoa resiliente, ela tende a andar muito próximo dos seus valores, né? E isso é uma característica que aparece, que ajuda a gente a chegar nesse princípio lá na frente, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês continuem acompanhando os materiais. Foi uma honra e até a próxima.